Olá, meu amigo empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu estou com... Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse episódio a gente vai estar falando sobre por que viver de recorrência é a melhor coisa que você pode fazer hoje. Gosto disso, hein? É isso aí, né? Gosto disso. Né? Talvez se você esteja, né, nos escutando, nos assistindo pela primeira vez, você pode estar pensando o seguinte, né? O que é esse negócio de viver de recorrência? Né? Para quem já está mais íntimo da gente, já sabe, né, os benefícios, né, e os resultados do que viver de recorrência faz pela pessoa e pela família. Eu quero nesse podcast também, eu quero desmistificar um pouco isso, entendeu? A gente vai falar, vamos falar sobre isso. Por que acontece? Às vezes o cara chega no escritório, vê o maluco assim, ó. Dormindo, entendeu? Ou deitado no puff, entendeu, cara? E aí, o que acontece? A galera vai e fala assim, vai copiar. Tá vivendo de recorrência. Não, bota, né? Tira foto e bota. Ó lá, ó, tá vivendo de recorrência e tal. Então, assim, cara, esse negócio aí desse apelo à preguiça, entendeu? Tem um pouquinho só. Tá. Não tem muito, entendeu? Porque a recorrência, ela dá esse sentimento, né? De você... da renovação primordialmente, né? Que é você receber a renovação sem necessariamente ter feito o esforço da nova venda, né? E aí gera essa conotação de vida mansa, não sei o quê, tararéu, entendeu? Só que isso aí, cara, é uma parte desse processo, entendeu? Sim. Isso, na verdade... é a colheita de um resultado que você plantou. Tá. Tem um processo de plantio aí antes, né? Eu acho válido a gente vai falar sobre isso. Pontos aí, entendeu? Vamos sim. Porque senão o povo vai ficar achando que a gente é preguiçoso, que a gente, não trabalha, entendeu? Não. Pô, aí é problema, né? A gente vai entrar nesses aspectos de forma específica. Mas antes de entrar nesses tópicos e quebrar um pouco desses paradigmas, né? De, beleza, eu sei que a recorrência ela traz essa previsibilidade, essa tranquilidade, né? Mas a gente está sempre buscando nos superar, né? Superar os nossos objetivos, tá em busca de crescimento. Isso faz com que a gente se coloque, né, em situações desconfortáveis para que a gente também alcance novos patamares e, naturalmente, aproveitando desses benefícios, né? Sim. Que não tem para onde correr, né, cara? E aí a gente vai lá, né, se superando, né, e desfrutando, se superando e desfrutando. Mas antes de falar sobre isso, queria que você falasse um pouco sobre o que seria esse viver de recorrência, né? Cara, para mim, viver de recorrência tem a ver com algumas conquistas, tá? Viver de recorrência para mim tem a ver com você construir um negócio que seja previsível, escalável, sustentável. Para mim, viver de recorrência tem a ver com você deixar um legado na vida das pessoas através do seu negócio. Para mim, viver de recorrência significa você mudar para sempre o futuro dos seus filhos, sabe? E eu posso tangibilizar isso de forma bem prática com cada aspecto, assim. Quando eu falo de mudar para sempre o futuro dos meus filhos, eu estou falando o seguinte: os meus filhos, eles, literalmente falando, né? Noah, Chloe, quem mais vier, né? Eu espero que venham mais. Os meus filhos, eles não vão viver o que eu vivi. Sim. Eles não vão precisar viver o que eu vivi. Eles já não vivem o que eu vivi. Um exemplo prático é a minha primeira viagem internacional eu fiz com 26 anos de idade. Sim. Os meus filhos viajaram na barriga. Né? O meu filho, né, o Noah especificamente, viajou na barriga, depois com 1 ano de idade, depois, né, para fora do Brasil. Depois, a Chloe, com a primeira viagem dela, vai ser com 8 meses. Não, com 1 ano. 1 ano. Vai ser com 1 ano de idade. Entende? Então, tipo assim, essa perspectiva, cara, não tem como. Sim. Entende? Não tem como. Tipo, o simples fato, né? E quando a gente fala de viagem internacional, parece que, é uma coisa assim, mas, cara, muda tudo, cara.
Amplia a visão. Até porque ir pro Paraguai também é uma viagem internacional, né? Mas enfim, quando a gente fala assim de uma viagem que expande tua visão, né? Sim. Expande teu mundo, teu universo, ele amplia, ele é surreal, entendeu? O poder que uma viagem educacional, Sim. que viagens têm, entende? Não só de descanso, né? Mas de aproveitamento, de ampliação de repertório, de impacto e conexão com novas culturas, de maior referência, né? Depender do lugar que você vai. Então, assim, ou até de discrepância também, ou até de você ver uma realidade completamente distinta daquela que você vive, entendeu? Para você valorizar até aquilo que você vive, enfim. Então, tem um poder educacional absurdo que não dá para comparar. Sacou? Tipo, a primeira vez que eu fui pra, tipo, algum lugar, assim, eu viajava, foi pra onde? Pra São Paulo, Rio pra São Paulo, entendeu? Sim. Era o máximo que eu ia, né? Então, assim, poxa, e tem gente que nem isso, entende? Então, assim, isso já é uma questão. Eu lembro quando eu ia estudar no Rio, eu faço um parênteses aqui, né? Quando eu fui estudar no Rio, né, e a gente de Cabo Frio e tal, quando eu fui, a primeira vez que eu fui, né, que aí, pô, pegar um ônibus, não sei o quê, aquela parada meio adolescente, né, tipo, pô, meio assim, né, aí eu olhava assim, cara, os prédios altos, né, aquilo me chocava, entendeu? Sim. Caraca, um prédio, nunca tinha visto aquele bicho do mato, entendeu? Só dar um contexto aqui, né? Cabo Frio tem uma lei que os prédios não podem ser grandes, né? Mais de 4 andares. Então assim, né? A gente vê que o prédio é 4, né? E tem a galera que bota a garagemzinha ali e fica em 5 andares e tal. Né? E você vai para uma cidade grande que você vê prédios de 20, 30 andares. Não tinha noção disso, dessa existência, entendeu? Então, enfim... É muito doido. Então, tipo, uma coisa que é um detalhe, mas que você às vezes não passa desapercebido, dependendo de onde você mora, né? Porque é natural, mas que faz impacto, né? Então quando eu falo de viver de recorrência é você poder proporcionar isso, é porque o fruto de quando você estabelece um negócio, constrói um negócio que faz com que você possa progredir e viver de recorrência, você consegue trazer essas facilidades para a tua família. Né? Uma outra coisa que simboliza viver de recorrência para mim é você trabalhar com pessoas que você admira, sabe? Expandir a mensagem de pessoas que você admira. No meu caso, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu tenho como referência muitas vezes e hoje eu ajudo esses caras, né, a se desenvolverem, a avançarem e tudo mais. Então, para mim, eu me sinto honrado, né, de poder ajudar de forma consultiva, de forma, né, direta na expansão da mensagem dessas pessoas, né? E também, para mim, viver de recorrência tem a ver com utilizar o meu negócio como uma plataforma para gerar recursos para missões cristãs. Então, é algo que eu acredito que a gente também foi chamado para fazer, que é empurrar, né? Ser alguém que proporciona avanço, né, para o reino de Deus a partir de recursos, a partir de investimento financeiro e a partir de dedicação a missões. Então, isso é uma coisa também que para mim simboliza. Né? Então, para mim, viver de recorrência engloba esses aspectos. Né? É uma perspectiva que dá mentalidade empreendedora, e aqui mentalidade empreendedora não é um negócio, mas dá mentalidade mesmo, né? Faz com que a gente consiga ser suficiente e preencher cada uma dessas áreas, né, que são importantes na nossa vida e gerar valor em cada uma delas, né, a família espiritual, os aspectos, né, da própria saúde, desenvolvimento, né, o crescimento mesmo, o pessoal de um modo geral, financeiro. Então, todas essas áreas englobam esse processo e quando você vive de recorrência, você consegue fluir melhor nesses espectros, porque um problema, ele, de certa forma, acaba ficando resolvido, né? Que é a preocupação que a gente tem, muitas vezes, com o fazer o dinheiro, né? Então, às vezes, a nossa vista, ela embaça quando a gente fica só focado em fazer o dinheiro. Eu preciso fazer o dinheiro, eu tenho que fazer o dinheiro. Então, aquilo ali fica, às vezes, embota e faz a gente perder os aspectos mais importantes da construção de um processo, de um negócio, daquilo que a gente está fazendo, sacou? De um projeto. Então, viver de recorrência, para mim, ajuda a resolver tudo isso. Legal. Não, e o bom disso é entender que isso é ajustado a cada
pessoa, né? Ela pode, acho que, fazer uma lista, né? Acho que pode ficar um exercício, legal. né, cara? É um bom exercício. Cara, faz Deixa uma esse lista. pro final aí, pô. Aquela pergunta que você faz no final. Agora vai. Agora já usei a carta, cara. Me bota na saia justa aqui. Às vezes no final, agora bota o negócio aí na mesa aí. Opa! Já usei a carta, então já fica de exercício, cara. Coloca no papel, né, o que faz é sentido. Viver de recorrência pra você, né? Coloca as coisas que você quer, as coisas que, de fato, né, entendendo que a recorrência, ela traz essa previsibilidade. Cara, o que você faria com isso, entendeu? Como que seria a sua vida agora? Coloca isso, né? Por quê? Porque isso vai ser o seu viver de recorrência. Boa. Né? Isso vai fazer com que você, olhando isso todos os dias, tenha essa motivação de continuar, né? Mesmo as adversidades, mesmo aos desafios, aos problemas que cada um enfrenta, tá? Mas, cara, muito bom você falar sobre isso, né? Trazer esse conceito, porque isso te motiva muito mais a continuar, te motiva muito mais a transformar, porque você sabe que os seus objetivos, eles são, né, você tem ali o seu objetivo de viver de recorrência, você tem isso muito tangibilizado, não fica uma parada, tipo, aleatória, né? Isso te dá força para poder continuar. Mas entrando nessa linha específica da recorrência, eu queria saber como surgiu, né, cara, como surgiu a dinâmica da recorrência, fala um pouquinho mais sobre isso. Cara, a recorrência, ela surgiu em 2014. Quando eu tive a oportunidade de ir para a casa do Flávio Augusto. Flávio Augusto, de Geração de Valor, selecionou alguns jovens que ele via potencial de liderança, tereréu, para ir para Orlando, passar uma semana lá com ele. Já contei essa história, acho que algumas vezes. Mas se você é novo, eu vou ver um resumo aqui, né? Fazendo uma longa história curta aqui, tá? E aí, enfim, eu fui um desses selecionados e fui para lá. E aí lá, uma das interações que a gente teve, ele levou a gente pra casa dele. A gente sentou numa mesa, tipo, bonitona lá, muito legal, assim, tinha um lustre, assim, né? Lembro... Tem até uma foto disso, né? Dá pra pedir pro editor. Se o editor bota aí a foto daquela mesa lá. Eu sou o sem barba da parada. Um jovem Quintanilha. Né? Estava lá o jovem Quintanilha, fascinado por vários impactos, né, que estava tendo por ter visto, vendo, né, possibilidades, vendo um mundo novo e tudo mais, e aprendendo muito com a pessoa que até então era a sua maior referência de negócios. E aí ele falou sobre 3 pilares, né, que eram importantes para um negócio, que é a abertura do nosso podcast. Sim. Margem, recorrência e escala. Então, quando a gente fala, né, seja bem-vindo à mentalidade, para você que quer margem, recorrência e escala, você sabe dar uma fonte da onde vem. É o método MRE. Margem, recorrência e escala. E aí ele falou sobre isso. Olha, um negócio, para ele progredir, para ele crescer, para ele se sustentar ao longo do tempo, ele precisa ter margem, recorrência e escala. Margem, a gente até sabia que era o quê? Lucro, né? Sim. Cara, se você não tem um negócio que tem lucratividade, vai ser difícil de você progredir com ele. Escala, a gente tinha noção, mas como a gente trabalhava com serviço, a gente não via muito essa perspectiva da escala de forma muito abrupta. A gente via nos infoprodutos, né? Escala, a gente vender mais infoprodutos, porque aí a gente não... Quanto mais infoprodutos, né? Produtos de informação, cursos... no nosso caso, a gente vendia produtos como afiliado na época, enfim. Né? Quanto mais disso a gente vender, mais assinaturas de ferramentas, né? Sim. Que a gente vendia. Cara, quanto mais disso a gente vender, mais escala a gente vai ter. Agora, a recorrência, a gente não usufruía tanto dela. Até porque até os nossos contratos de consultoria antes eram pontuais. Sim. Era tipo assim, consultoria 30 mil, né? Na época a gente já vendia, né? A gente já tinha coragem, tá, gente? Ó, tá vendo? Você tem coragem de coisa. Em 2014 a gente já vendia consultoria por 30 pau. Só que eram pontuais. Não era um negócio assim, cara, 30 mil por mês. Ou 10 mil por mês, que dá muito mais do que 30, entendeu? Sim. Então não tinha isso. Aí, qual que foi a pegada, a perspectiva? Virar esse negócio para recorrência. Então, lá naquela mesa,
surgiu essa questão. Deu estalo, né? Porém, nos infoprodutos, nos cursos, a gente não trabalhava dessa forma. A gente resistiu ainda. A gente simplesmente replicava um modelo que a gente tinha aprendido. A gente aprendeu com Jeff Walker, com Érico Rocha, aprendemos com Conrado Adolfo, com Frank Kern, aprendemos com Brandon Burchard. A gente foi aprendendo com caras do Brasil e caras de fora, e a gente olhava para eles e via eles vendendo o quê? Infoprodutos de venda única. A gente achava que aquilo ali era o que era, entendeu? E o Flávio já falava. Recorrência. Aí ele lançou o meusucesso.com, recorrência. A WhatsApp já trabalhava com recorrência, entendeu? Então ele foi um precursor nessa, né? Algumas pessoas falam assim, Pedro, você é o rei da recorrência. Eu falo, não, rei da recorrência é Flávio Augusto. Entendeu? Posso ser um mestre da recorrência, né? Não, eu sou um especialista, me especializei nessa área, né? Tenho estudado cada vez mais sobre isso, de fato, me aprofundado, tenho cases, né? Mas o rei da recorrência é o Flávio Augusto. Então, tipo assim, sabe? Mas, tipo assim, cara, eu olho para essa perspectiva e vejo esse ali e começo a mudar, a princípio, o meu serviço, né? Nossa prestação de serviço. E depois que aconteceu um episódio, né, que poderia ser trágico, sim, se a gente não tivesse mudado nossos serviços para recorrência, que aí a gente já tinha uma recorrência de alto valor, que era uma espécie de consultoria em grupo, que depois a gente denominou de Mastermind ou Mentalidade Master. O que aconteceu foi que numa virada, num evento que a gente fez uma proposta de um programa premium de vendas e tudo mais, um high ticket, né, que é um nome que tem ficado disseminado muito no mercado, né, e não virou. E aí o nosso negócio ficou, cara, por pouco de quebrar. A gente limpou o caixa para pagar o evento. E se a gente não tivesse aquela recorrência vindo, né, ou seja, as renovações daquele programa, a gente estaria mal, cara. Teria quebrado. Sim. Entende? E aí, quando eu falo que a recorrência salvou o meu negócio, foi ali que fez a virada, onde a gente falou assim, cara, nunca mais a gente anda sem recorrência. Faz nada sem recorrência. Aí criamos novos programas e fomos virando todo o nosso modelo de negócio para a recorrência, ao ponto de chegar onde a gente chegou, até o ponto da gente, inclusive, ensinar outras pessoas a trabalhar com esse modelo de negócio, porque a gente foi ficando tão bom nisso e tendo tantos cases nisso, que a gente falou, cara, não resistiu e falou, cara, vamos mergulhar então para essa dinâmica e começar a ajudar os outros a trabalhar com isso? Vamos. E aí foi onde a gente trabalhou e começou esse processo, né, para ajudar outras pessoas a trabalhar com recorrência e assim continuar nesse processo de desenvolvimento, entendeu? Legal, cara, muito bom. Falando um pouco dessa dinâmica de ensinar, né, de fazer com que as pessoas usufruam desses benefícios, eu queria que você falasse um pouco sobre como que essa pessoa de fato pode começar a adicionar a recorrência, né? Eu queria que você desmistificasse um pouco essa, né, às vezes tem gente que fala assim, Pedro, eu sou um terapeuta, eu sou uma nutricionista, né? Eu vendo ali a minha hora e pronto, e acabou. Como que eu faço isso, né? Tem como eu viver de recorrência? Tem como eu usufruir desses benefícios que a recorrência traz, a previsibilidade, né? Essa segurança de você ter um modelo que traz essa continuidade, a pessoa está ali, né, te pagando novamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre como essa pessoa consegue, de fato, começar a usar isso na prática. Cara, completamente. Existem 4 modelos de negócio. Eu vou pedir para o editor, deixa linkado aqui nesse episódio, o episódio que eu falo dos 4 modelos mais lucrativos de recorrência. Tá? Existem 4 formatos de recorrências baseadas no conhecimento. Existem muitos formatos, né? Existe o software como serviço, existe clube de assinaturas de produtos físicos, existe a assinatura efetiva, né? Estilo VIP, existe assinatura de créditos, enfim, existem, cara, vários formatos
Porém, para o profissional liberal, existem 4 formatos que eles são altamente lucrativos e relativamente fáceis de implementar. 3 dos 4 são até mais fáceis, entendeu? Um deles é um pouquinho mais difícil, mas os outros 3 são moleza de começar, tá? Então, dos 4 formatos, eu vou começar pelo mais difícil, é o portal. O portal seria a Netflix do seu mercado, né? E aí, nesse episódio que eu vou explicar ele com mais profundidade, tá? Mas, basicamente, o portal é isso, é a Netflix do seu mercado. Né? Eu sou um nutricionista, vou fazer a Netflix da nutrição. Eu sou um terapeuta, vou fazer a Netflix da minha terapia. Eu sou administrador, Netflix da administração, portal administradores, nossos clientes. Sim. Inclusive, um exemplo. Beleza. Um outro exemplo, que aí esse é um pouco mais difícil, por quê? Porque é aquela que vai exigir muitas horas de conteúdo, gravações, uma estrutura um pouco mais robusta, um investimento inicial maior, entendeu? Uma plataforma própria, né? Uma plataforma que tem um visual mais estruturado para você trabalhar, enfim. Então, é uma coisa que exige um pouquinho mais, tá? Então, que é o que normalmente as pessoas chamam de recorrência. Sim. Entendeu? É até uma coisa que gera um pouco de confusão, é isso. A pessoa olha para esse formato e ela fala assim, se eu vou fazer uma recorrência, tem que fazer naquele formato. Não, isso é um formato. Tem vários outros. Tem uns 7 formatos. Só que esse é um deles. Tá? Então, beleza, ele existe, a gente contempla ele. Agora, existem outros 3 que são mais fáceis de se implementar. E tão lucrativos quanto. E até mais alguns. Um deles é um programa modular mais acompanhamento. Legal. Tá? O que é um modular? São módulos, são estruturas de módulos, onde você apresenta um caminho para a pessoa de progresso, mais um acompanhamento continuado. O melhor exemplo disso é o Revolução da Recorrência, o nosso programa. Ele é um excelente exemplo disso. Por quê? Porque ele é um programa que tem uma estrutura, onde a pessoa vai caminhar e vai se desenvolver, ela vai alcançar uma transformação que ela visualiza essa transformação acontecendo e ela tem toda semana um acompanhamento, uma aula ao vivo, um encontro ao vivo, que não necessariamente é comigo, né? É comigo ou com alguém muito melhor do que eu. Então, assim, por quê? Porque são encontros que às vezes vão num lugar mais técnico, são encontros que vão nas necessidades específicas da comunidade, né? E a gente já, cara, somos mais de 2.000 assinantes já, só nesse programa. Então, assim, e crescendo, todo dia tá entrando assinante. Então, assim, é um tipo de programa que você não precisa cobrar um ticket médio tão baixo, porque ele tem aspectos de mentoria. Eu não gosto de chamar de mentoria, porque ele tem aspectos. Ele tem uma coisa que se assemelha, né? Mas ele não é a mentoria ali, 1 a 1, você com o cara, entendeu? Tem um aspecto ali. Então, eu gosto de chamar de programa de acompanhamento. É melhor. Porque a pessoa vai ser acompanhada, vai ser orientada, vai ser amparada, ajudada, porém ela não está, de forma prática, me contratando como mentor ali para ela. Tá? Então, só para fazer essa diferença, essa divisão. Aí a gente tem um outro tipo de programa que é a comunidade. O que é a comunidade? Seria só essas aulas de acompanhamento, você vende elas e entrega um grupo para as pessoas. Então, se você tem aulas de acompanhamento, toda semana uma aula, ou todo mês uma aula, ou todo 15 dias uma aula expositiva ou gravada e entrega isso dentro de um grupo, você vende isso à comunidade. Um exemplo bom de comunidade é a comunidade do Sobral, que é muito grande, talvez seja a maior comunidade que a gente vê aí no mercado digital, de um modo geral, né? O Pedro Sobral, um rapaz, cara, muito gente boa, um cara que eu recomendo que você acompanhe o trabalho dele, né? Cara, maneiraço, fera de tráfego, de anúncio, ele é muito bom nisso. E ele tem uma comunidade que se posicionou nesse segmento, um segmento específico, um nicho, tráfego, gestão de tráfego. E tem uma comunidade, muito legal lá, que abraça muita gente dessa área. Então, assim, essa comunidade é um exemplo. Então, o que é a comunidade? Cara, a aula toda, no caso dele lá, qual que é o formato? Toda semana uma aula e bota o replay da aula dentro da comunidade. É isso. Hoje tem mais complexidade, porque cresceu bastante e tal. Mas se você olhar no início, o formato era assim, era aula de graça no YouTube e um grupo fechado no Facebook. Pronto. Basicamente isso. É isso, cara. Grupo fechado no Facebook, aula de graça no YouTube.
Terminou a aula do YouTube, joga a gravação para dentro do grupo do Facebook. Pronto. Ai, caramba, Pedro, qual que é a dificuldade disso? Nenhuma. É isso mesmo. Mas desse jeito. Mas, pô, ele tem lá, sei lá, 50 mil pessoas. O cara começou assim. Agora, aí, conforme você vai crescendo, você vai aumentando a complexidade, entendeu? Então, esse é um bom exemplo. E um outro formato é o formato do grupo de mentoria, cara. Que é um formato que eu sou apaixonado, né? É o formato de você... E o formato mais simples para grupo de mentoria é um formato de 15 em 15 dias, né? Tem uma pessoa que é boa nisso, um rapaz, um grande amigo meu chamado Vitor Damasio. Ele é bom pra caramba nesse negócio de grupo de mentoria. Esse formato de 15 em 15 dias é um formato que, se eu não me engano, foi ele que começou. Então, assim, é uma parada muito legal. E o formato é simples. 15 em 15 dias ele aparece lá e as pessoas fazem pergunta para ele. Acabou. Está disponível para mentorar. Aí, obviamente, você vai ter desdobramento. Você pode... Né? Tudo que é simples pode ser complicado, né? Então, tipo assim, Pedro, o seu programa de mentoria é assim? Não. O meu programa de mentoria ele tem um nível de complexidade maior, entendeu? Como que é? Cara, a gente tem o diagnóstico, depois tem um planejamento individual, depois tem um formato de acompanhamento, enfim. Então, tem uma dinâmica um pouco diferente. Porém, cara, qual que é o formato mais simples de se fazer? 6 meses de um semestre de acompanhamento, você cobra um valor e entrega de 15 em 15 dias, entendeu? É como ele faz lá. Inclusive, você vai ver lá, o Vitor tem, sei lá, 300 e poucos mentorados. A gente é peça, cara. Pagando 20 pau, 25 pau, alguma coisa assim. Sim. Né? 25 mil reais por 6 meses de acompanhamento. Então, tipo assim, 20 ou 25 mil reais. Então, assim, é um programa que é lucrativo, né? A base do modelo de negócio dele se estrutura em cima disso. A entrega é ao vivo, então ele fica lá ao vivo entregando aquele programa. Então você não tem necessidade de ficar gravando, não sei o quê, gasta com gravação, não. Você chega lá naquele dia, aquela hora, senta e serve as pessoas naquele período que você estabeleceu. E acabou. E você pode ser bem remunerado por isso. Então, assim, são alguns exemplos. Eu quis trazer exemplos que não são necessariamente nossos, né? Justamente para poder mostrar para você que existe uma gama, uma variedade de possibilidades que você pode trabalhar, tá? No nosso formato, o que eu acho interessante, né? No nosso formato de mentoria e de acompanhamento, a gente faz um planejamento individual com cada pessoa. É um pouco menos escalável, Sim. tá? Para escalar, eu preciso de funcionários que entreguem um plano tão bem quanto eu, né? Ou quanto o Dudu. Então, assim, essa é a perspectiva. Agora, dentro de uma premissa onde a gente entrega esse planejamento, cara, é um nível ali que tem um aspecto até da consultoria naquele ponto, né? Então a gente mescla o trabalho da mentoria com a consultoria dentro de um programa que a gente chama de mentoria makers, né? Que é o processo dos fazedores, né? Então a gente até descaracteriza um pouco a questão, né? Não necessariamente a mentoria do Pedro Quintanilha, né? É maior do que isso e é o lugar, inclusive, que a gente está indo justamente para que exista um potencial de escala ainda maior e de possibilidades ainda maior de alcance de mais pessoas, tá? Legal. E uma coisa que a gente vê um pouco, né, quando a pessoa vê um pouco desses modelos, é que às vezes ela fica com aquele pensamento, né, mas eu começo por qual, né? É um ou outro, né? Eu queria que você falasse um pouco disso também. Eu vejo que muita gente às vezes se limita um pouco na hora que ela vê uma oportunidade de fato ir para um modelo que vai trazer essa previsibilidade, que vai trazer essa escala, nessa margem, essa recorrência e essa escala para o negócio dela, mas ela fica nessa, eu faço um ou outro, né? Qual e tal. Fala um pouquinho disso, a tua visão sobre isso, ou o que você poderia recomendar essa pessoa a executar? Cara, eu acredito que a pessoa tem que escolher um formato que ela mais se adequa, sabe? Eu lembro começar por um, né? Eu lembro uma vez que eu estava num dos encontros da mentoria, e aí um mentorado meu me perguntou assim, poxa, Pedro, você está aqui com a gente 6 horas e cara, tua energia não baixa, sabe? Tá 6 horas ao vivo aqui com a gente e você continua, cara, respondendo com profundidade, indo fundo em cada projeto, em cada negócio. Você, cara, você não consegue ser raso. Por quê? Aí eu falei pra ele, cara, porque eu amo isso aqui.
Porque eu tô inteiro aqui, eu tô entregue aqui. Entende? Porque isso é algo que... Aí ele falou assim, cara, mas só de pensar em fazer isso com os meus clientes já me dá coceira. Ele falou. Porque eu não gosto disso. Caramba. Aí eu falei, tá tudo bem, cara. Você Faz pode outro escolher modelo, um né? outro formato. Como que você se sente melhor? Aí ele falou assim, cara, gravando. Eu gravo, pô, eu tenho tesão de gravar, eu gravo e pá, e mando. E ele trabalha com edição, né? Então, tipo, isso dá mais ânimo ainda, né? Que ele grava e ele ainda edita, bota uns efeitos, bota uns negócios, fica mais divertido, mais interessante. Aí eu falei assim, cara, então grava, cara. Então faz um modelo onde você serve às pessoas aulas gravadas. Você pode, inclusive, fazer igual você faz vídeo para o YouTube. Você não faz vídeo para o YouTube? Vai lá, grava o vídeo, exibe no YouTube. Então faz isso, cara. Grava. Aí ele, eu posso? Claro que você pode, cara. É seu, o negócio é seu. Sim. Sabe? Então, assim, a graça do mercado digital é que a gente tem, sim, modelos, parâmetros para se balizar. Mas no final do dia, cara, o negócio é seu. Você precisa fazer aquilo que faz sentido para você. Porque é você que vai estar fazendo aquilo. Entende? Então, se você simplesmente olhar e querer copiar o modelo do outro, cara, quantas pessoas quiseram copiar o Sobral e não conseguiram ter resultado? Entendeu? Sim. Quantas pessoas querem copiar a gente e não conseguem ter resultado? Quantas pessoas copiam outros players e não conseguem ter um resultado, ou o mesmo resultado? Entende? Por quê? Porque não está relacionado à essência dela. Não está relacionado àquilo que realmente ela quer fazer. Entende? Essa é a perspectiva. Então, a minha recomendação é que você se debruce sobre aquilo que você acredita que é o melhor para você e para o seu cliente. Essa é a resposta. Uau. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Então já precisa entender. E se você tiver perdido nessa situação, né? Ainda não sei nem o que escolher, né? Aí você pode ter um mentor, né? Nossa recomendação é que você encontre um mentor. E a gente está, né? A gente tem hoje. Eu queria que você falasse também um pouquinho da mentoria para uma pessoa que ainda fica nessa indecisão, cara, né? O que eu recomendo para o cara que está indeciso é o seguinte, cara, faz um plano de escala com os nossos consultores. Legal. Entendeu? Faz o plano. Vamos deixar um link aqui, linkado aqui embaixo. Vamos deixar linkado aqui nesse episódio uma possibilidade de você agendar uma reunião com a gente. Agendar uma reunião, um dos meus consultores vai te atender individualmente, sentar com você, vai te alinhar, vai... Cara, ó, isso aqui é um caminho que a gente vai trabalhar. Então ele vai te dizer lá qual que é o melhor caminho para você trabalhar, qual que é a melhor dinâmica. Não precisa pagar nada inicialmente. Fazendo sentido, aí a gente aponta um caminho ou outro. Cara, um programa de mentoria, uma coisa mais avançada. Dependendo de onde você estiver, o estágio que você tiver, a gente vai te ajudar a apontar o teu caminho. Então, a gente vai fazer teu diagnóstico, a gente vai entender teu momento. Ah, Pedro, não tem ideia nenhuma. Não tem problema, a gente te ajuda com ideias. Sim. Ah, Pedro, eu tenho uma profissão aqui, acompanho vocês aqui no podcast, mas eu quero entrar no digital. A gente vai te mostrar como entra. Cara, já estou estabelecido aqui, eu sou fera, já sou o cara, já vendo pra caramba. A gente vai te mostrar como escalar. Se você tiver desafio. Se você não tiver desafio nenhum, você não precisa nem botar, nem agendar a reunião, tá? Então, tipo, cara, tem desafio? Tá querendo crescer mais? Quero crescer mais? Então, beleza, a gente vai te ajudar do ponto que você tá até o teu próximo passo. E aí a gente te apresenta, ou não, né, uma possibilidade de trabalho junto, porque assim a gente consegue te ajudar mais, te ajudar de forma mais profunda, te ajudar de forma mais cirúrgica, né? Vou deixar aqui, ó, aqui embaixo um link, ou na descrição desse episódio, até um botão, se esse episódio tiver em alguma página, alguma coisa, deixa um botão aqui, para você poder agendar essa reunião e com isso você conseguir ter esse caminho aí sendo trabalhado, beleza? Essa clareza, né? Eu acredito que essa é uma coisa que a gente recebe muito do feedback das pessoas que participam, né, gratuitamente. Tem até na página lá alguns depoimentos de pessoas que falam: caramba, agora eu estou tendo clareza, eu estou tendo uma direção sobre o que eu preciso fazer, né? Então abre um pouco, expande um pouco a mentalidade das pessoas, porque elas ficam
meio que limitadas dentro do que já está fazendo, dentro das suas rotinas, e o consultor ele traz essa visão completa e organiza essas informações dentro de um caminho muito claro, muito direto, muito específico. É isso. Cara, muito bom, né? Se você está assistindo, né, esse episódio pelo YouTube, cara, não se esquece aí de se inscrever, de deixar seu joinha. Se você estiver ouvindo aí pelas plataformas também, e de seguir para que você não perca nenhum dos próximos episódios, tá? E uma coisa também que você precisa fazer agora, nesse exato momento, né, é seguir, né, o @PHMQuintanilha, @MarcosEduardoJR, né? E você pode colocar uma hashtag Viver de Recorrência, né? Boa. Bota lá, posta nas suas redes sociais, coloca a hashtag marcando a gente, coloca a hashtag Viver de Recorrência, que a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? Muito é bom. Isso aí, um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu! Antes de terminar, Opa. ó, já deixa o valeu dele aí, ó. Cara, a reunião, que você vai ter o link para você se agendar, ela é gratuita para você. Eu pago por ela, tá? Então, se você agendar a reunião, participa, cara. Sim. Entendeu? Não dá bolo no consultor, não. Mó vacilo, entendeu? Os caras vão lá, agenda a reunião e dá bolo no consultor. Vacilão, entendeu? Não seja um vacilão, tá bom? Agendou a reunião? Participa, porque a gente vai estar ali, cara, contigo, para te ajudar na dificuldade que você tem no seu projeto. Beleza? Então, valoriza esse momento, valoriza esse tempo. E eu garanto para você que você vai sair com uma visão diferente, independente se a gente for fazer negócio junto depois ou não. Independente disso, você vai sair diferente dessa reunião que você entrou, porque, cara, eu treino esses caras todos os dias, eu mentoro eles diretamente. Então, é como se você estivesse tendo uma reunião comigo ali, tá bom? Então, eu espero que você valorize esse momento, agende essa reunião. A gente não tem horários ilimitados, esses horários eles têm um limite de agenda, então eu recomendo que você agende aí o mais rápido possível e participe da reunião, beleza? Muito bom. Pessoas de resultado são pessoas comprometidas, né? E aí você escolhe em que lado você quer ficar. Show de bola. É isso aí. Tá Valeu. bom, valeu.